Olá, queridos, que Deus abençoe a tua vida. Cadeirante Avançai na área mais uma vez. Esse vídeo é um vídeo diferenciado porque trata-se de um assunto bastante polêmico que está viralizando aí, principalmente nas plataformas vizinhas, de um escândalo aí que aconteceu entre um pastor e um diácono aí de uma certa denominação. Bom, nós como pregador da palavra de Deus, nós temos o dever, ou a função, a responsabilidade de nós sairmos em defesa da maioria. Que maioria são essas aí? A maioria daqueles que não estão vivendo nas práticas libertinas e imorais dessa minoria aí que infelizmente acabam manchando o bom caminho, né? Até um texto na Bíblia diz que por isso que o nome do Senhor é blasfemado todos os dias, por conta, infelizmente, do mau caratismo, do mau caráter, né, de algumas pessoas, de uma minoria que infelizmente estão no nosso meio, ou seja, que eu chamo de laranja podre, maçã podre. Bom, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que Jesus já tinha falado sobre isso daí, já tinha falado sobre esses escândalos, sobre esses problemas que essa minoria acabaria, infelizmente, causando no nosso meio. E sempre essa minoria, o comportamento dessa minoria, comportamento podre, esse desvio de caráter, de conduta dessa minoria, acaba gerando muito impacto principalmente nas redes sociais, na mídia, na esfera social também, porque tem muitas pessoas que não gostam da igreja, são contra a igreja, contrária à igreja. Quando acontece esse tipo de problema, esses problemas, infelizmente, no nosso meio, infelizmente, pessoas que são contrárias à fé cristã, que são ateus, outras pessoas por aí, acabam generalizando, acabam incluindo a maioria no mesmo pacote na minoria, achando que, tipo assim, se uma laranja é podre, todas as outras laranjas também são podres. E as coisas não funcionam dessa forma aí. É por isso que eu estou aqui, justamente para citar algumas bases bíblicas para você entender que a Bíblia, 2000 anos atrás, já antecipava, nos advertindo os primeiros cristãos do primeiro século acerca desse tipo de conduta, desse tipo de pessoas que infelizmente estão no nosso meio. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículo de número 10, que muitos seriam escandalizados. Eu até grifei. Ou seja, nesse tempo, Jesus estava dizendo, nesse tempo, muitos serão escandalizados. Que tempo? É o tempo que nós estamos vivendo hoje. A palavra escandalizar é justamente uma conduta, um tipo de comportamento que causará efeitos negativos, impactos negativos no meio da sociedade, na igreja, na mente das outras pessoas. É como está acontecendo. Infelizmente, a conduta desses dois imorais acabou gerando um efeito colateral negativo, entendeu? Contra a igreja. É por isso que nós devemos nos posicionar e condenar essas tais práticas dessa minoria, infelizmente, que estão no nosso meio. Jesus estava dizendo que essas pessoas, elas seriam agentes de problemas na igreja, agentes de escândalos no nosso meio. Jesus disse isso. Olha como a Bíblia é bem enfática, já nos antecipa, dizendo que foi Jesus que disse isso, que no nosso meio aconteceria, infelizmente, problemas que causariam impactos sociais, impactos negativos sociais, mas a igreja, eu estou dizendo a igreja, a noiva santa, adornada com as pérolas da palavra, ela não tem nada a ver com isso daí não, pelo contrário, o impacto que a igreja, a noiva do Senhor, ela causa socialmente nas pessoas, é o impacto, sabe do quê? Do brilho do Espírito Santo, ou seja, a palavra de Deus, ela é pregada às pessoas, impactando-as pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor, positivamente. Olha o que diz o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, mas exatamente no capítulo 2 e no verso 2, Pedro faz uma denúncia, olha aí, Pedro faz uma denúncia do caráter podre dos falsos líderes, ou seja, muitos naquela época, na época dos apóstolos, tinham esse tipo de comportamento, ou seja, líderes que pregariam bem, falariam bem, teriam uma boa oratória, mas teriam, infelizmente, desvio de conduta, desvio do caráter. Ou seja, Pedro já estava advertindo uma igreja sobre o caráter podre dos falsos líderes.
Pedro se levantou e denunciou. É por isso que nós temos que denunciar. Nós temos que falar a respeito disso, principalmente encharcar o coração dos nossos ouvintes, justamente preparando para que eles possam estar preparados e aptos para pregar justamente sobre esse tipo de situação que acontece no nosso meio. Ainda no versículo de número 3 de 2 Pedro, Pedro afirma, olha só, Pedro afirma que para os tais há uma sentença por causa de suas imoralidades. Ou seja, Deus é justo, Deus é santo, a igreja deve ser santa. E os tais que infelizmente cometem tais práticas como esses dois imorais aí, que eu não chamo nem de pastor, meu. Pode ter sido ordenado, mas não considero nem como pastor, não considero nem como um diácono, entendeu? Considero nem como servos de Deus. Porque se realmente fossem servos de Deus, eu vou até falar mais abaixo aí, não cometeriam uma podridão como essa no nosso meio. Ou seja, Pedro está afirmando que para os tais há uma sentença por causa das suas imoralidades. Ou seja, talvez, tipo assim, talvez não. Às vezes, quando a gente vê uma certa injustiça, a gente quer que Deus faça a sua justiça logo na íntegra, logo na hora. E as coisas não funcionam assim dessa forma. Mas o apóstolo Pedro, no versículo de número 3, está dizendo que a sua sentença não dormita e que ela não demora a acontecer. Eles, se não se arrependerem, das suas práticas imorais, há uma sentença. Apesar que aquele que semeia, ele vai colher. E eles semearam podridão, semearam imoralidade, semearam tudo que não presta no meio da igreja. Esses dois camaradas logo também vão colher tudo isso daí. E no versículo de número 4 e 5, Pedro fala sobre o rigor, só para entender, que foi usado com os anjos, com duas grandes cidades do mundo antigo. A Bíblia diz no versículo 4 que Deus não poupou nem os anjos quando se rebelaram, e que Deus os reservou a cadeias eternas, ou seja, no inferno. Deus não poupou seres angelicais superiores a nós em força, em poder, porque se rebelaram às cidades Sodomas e Gomorra, e principalmente o mundo antigo da época de Noé, foram subvertidos com fogo e com água, ou seja, porque Deus é longânimo, a longanimidade de Deus, ela se desenvolve no meio dos homens, ou seja, no mundo, mas engana-se que quem pensa que Deus não é justiça, que Deus não fará nada, que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo, que Deus principalmente não está vendo o que está acontecendo no nosso meio, ou seja, na igreja. Deus está vendo tudo, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 5:24, que os pecados de alguns homens se manifestarão precedendo o juízo, mas os pecados de alguns se manifestarão depois. Ou seja, homens malignos e imorais serão desmascarados no nosso meio. Ou seja, Paulo estava dizendo para Timóteo que os pecados de alguns serão desmascarados. Ou seja, a casa cairá para pessoas imorais, pessoas de malíndome do nosso meio, adúlteros e imorais, pervertidos como esses dois camaradas. A casa vai cair para pessoas assim no nosso meio, isto precedendo o juízo, ou seja, serão desmascarados, serão envergonhados, serão excluídos do nosso meio. Só que há alguns que vão saber esconder também as suas imoralidades, seus pecados, mas não consegue esconder de Deus. Pode esconder do pastor, do líder dele, mas não conseguirá esconder do próprio Deus. Esses aí prestarão conta se não se arrepender. No dia do juízo final, Apocalipse capítulo 20, a maior reunião de todos os tempos, onde os mortos serão ressuscitados e aonde os livros serão abertos, e quem estará sentado no trono será o justo juiz, ou seja, Jesus. Hoje ele está como advogado. Se você se arrepender, ele advoga a tua causa, te perdoa, porque ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas do mundo todo. Mas naquele dia ele será o juiz. E esses camaradas imorais, agentes de escândalo, se não se arrependerem, seus pecados serão revelados no dia do juízo final, onde eles vão prestar conta e pagarão por conta dos seus pecados, de sua iniquidade, por conta das suas práticas imorais. Lá em 1 João, capítulo de número 2,
a partir do versículo de número 19, João fala que os tais não são dos nossos, porque se fossem do nosso meio, obedeceriam a palavra e teriam temor de Deus. Isso é verdade. Se fossem do nosso meio, não andariam dessa forma, não seriam agente de escândalo, não dariam problema, não se envolveriam em práticas que Deus abomina, ou seja, obedeceriam a palavra, seguiriam à risca a palavra de Deus e teriam temor, principalmente teriam temor, por mais que o coração pudesse desenvolver essa raiz de imoralidade, mas se houvesse temor no coração dessas pessoas, eles iam entender, não, nós precisamos temer a Deus, precisamos de ajuda, precisamos conversar com os nossos superiores, precisamos abrir o coração, precisamos ser transparentes, precisamos ter coragem, assim como o nosso coração, os desejos da nossa carne estão nos impulsionando a cometer prática que Deus reprova, que Deus abomina. Precisamos ter coragem para buscar tratamento, ajuda, com a nossa mentoria, com pastores sérios. Sabe por que acontece às vezes muitas coisas? Em primeiro lugar, pela desobediência da palavra. Segundo, porque às vezes o camarada ele tem coragem para pecar, para transgredir, para ter uma vida imoral, mas ele não tem coragem antes de consumar o ato de chegar com seus líderes e chegar, meu líder, eu estou cogitando algo, premeditando algo no meu coração, eu sei que vai causar escândalo, eu sei que vai causar impacto negativo no meio da igreja, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando ser tratado, eu estou precisando ser sarado, eu estou precisando que o Senhor me aponte um caminho, uma direção da restauração, um caminho que me levará para a restauração. Então, essas pessoas aí, elas estão no nosso meio, mas não são do nosso meio. Porque se fossem do nosso meio, obedeceriam a palavra e principalmente teriam temor de Deus. E olha que João diz ainda, João diz que isto é para que saibam que esses homens imorais não são do nosso meio. É necessário, às vezes, que tais problemas desse nível, tais escândalos desse nível acabem acontecendo no nosso meio, que é justamente também para que o mundo possa fazer uma separação. Por quê? Porque no nosso meio, diz a Bíblia no Salmo 1, o último verso, que o pecador ele não permanecerá na congregação do justo. Ou seja, quem está mascarado no meio da igreja, quem anda nessas práticas imorais, libertina, que Deus abomina, que Deus reprova, logo, logo a casa vai cair, não permanecerá no nosso meio. Então é necessário que haja essa distinção, apesar que o mundo não faça essa distinção, mas só que tem aí, pode ter uma minoria que entende que, tipo assim, não, estão ali, a gente não pode incluir toda a igreja, todos os irmãos, todos os pastores, todo o diácono no mesmo saco de farinha, fazer uma gororoba, não, ou seja, é necessário que isso aconteça para que o mundo saiba que não são dos nossos, que nunca estiveram no nosso meio, que nunca fizeram parte da comunidade cristã, eram homens malignos e perversos, com um coração apartado de Deus e do Espírito Santo. E olha o que diz em 1 João 3,8, que quem comete pecado é do diabo. Escute aí. Ainda no versículo de número 9, João diz que quem é nascido de Deus não comete tal pecado. Se esses dois camaradas fossem nascidos de Deus, eles não teriam cometido esse tipo de pecado. Quem é de Deus, quem é gerado por Deus e pela palavra, não comete esse tipo de pecado. No versículo 10, João diz que quando isto acontece no nosso meio, é para se manifestar quem é filho de Deus e filho do diabo. Cara, são filhos do diabo. Nunca foram filhos de Deus. Foram filhos do diabo, são filhos do diabo. Por quê? Porque manifestaram aquilo que estava no seu coração. Queridos, então é isso. Nós ficamos por aqui e a gente está saindo em defesa do Evangelho. Estou aqui para dizer que nós não somos como eles. Não somos como eles. Ou seja, e também não somos melhores. Mas foi necessário que isto acontecesse para que fosse manifestada a malignidade do seu coração, para que o mundo possa ver que nunca foram do nosso meio, que nunca foram filho de Deus, foram filho do diabo. E ainda que se começaram muito bem como filho de Deus, infelizmente se perderam no caminho, na trajetória, deixando com que os desejos da sua carne, a concupiscência da sua carne, assumisse o controle definitivo do seu coração e da sua mente. Você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente acerca do assunto, que Deus te abençoe em Cristo Jesus.